Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar derivadas de ordem superior. O objetivo da aula é definir e exemplificar derivadas de ordem superior. Se f é uma função derivável, então a derivada de f pode ter sua própria derivada. Nós vamos denotar a derivada da função derivada desta forma aqui, chamada segunda derivada de f. As notações são essas. Então, se y é igual a f de x, se nós temos essa função f, então a derivada segunda, essa função y, pode ser escrita dessa forma aqui, Posso substituir o f de x aqui pelo y, ou simplificar essa notação escrevendo desta maneira. Por exemplo, se f de x é igual a x elevado a 5 menos 4x ao cubo mais 2x, então, para poder calcular a derivada segunda de f, primeiro a gente tem que calcular a derivada primeira. Então, a derivada de f é igual a 5x à quarta, a derivada desse, menos a derivada desse, que vai ficar 12x², mais a derivada desse, que dá 2. Agora, calculando a derivada da função derivada, ou seja, a derivada segunda de f, nós vamos obter o 5 aqui eu conservo, então derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo, 4 vezes 5 é 20, então vai ficar 20x ao cubo. Aqui vai ficar menos 24x e derivada de constante vale zero. Portanto, a derivada segunda de f é 20x ao cubo menos 24x. O processo de derivação pode continuar, obtendo as derivadas terceira, quarta, quinta, sexta, assim em diante, ordem de f. De modo geral, a enésima derivada de f é denotada deste modo aqui. Então, a derivada primeira a gente representa com um tracinho, a derivada segunda com 2 tracinhos, a derivada terceira com 3 tracinhos. A partir da derivada quarta, a gente utiliza essa notação aqui. Então, se eu escrever y aqui no expoente, parêntese, 4, fecho parêntese, eu estou me referindo à derivada de quarta ordem da função f. E essa derivada pode ser escrita deste modo aqui ou deste modo aqui. Por exemplo, se y é igual a x vezes seno x mais 2x elevado a 5 menos 3, a derivada primeira de x vai ficar o seguinte. Como aqui tem x e aqui tem x, tenho que usar a regra do produto para esse primeiro fator. Então, derivada de x é 1 vezes seno de x, mais x vezes derivada de seno, que é cosseno, mais 10x à quarta, e aqui derivada de constante é zero. Então, a derivada primeira dessa função vai ficar seno x mais x cosseno x mais 10x elevado a 4. A derivada segunda, ou seja, a derivada dessa expressão aqui, vai ficar a derivada de seno, que é cosseno, agora a derivada do produto, derivada de x é 1 vezes cosseno, mais x vezes derivada de cosseno, que é menos seno, mais, aqui vai ficar 40x ao cubo. Então, multiplicando os sinais aqui, nós vamos obter aqui o cosseno x mais cosseno x, 2 cosseno x, menos x seno x, mais 40x ao cubo. Agora, a derivada de ordem 3, ou de terceira ordem. Nós temos que calcular a derivada da derivada segunda. Então, derivada de 2 cosseno x, o 2 conserva, a derivada de cosseno é menos seno, então por isso que aqui vai ficar menos 2 seno x. Aqui eu tenho que aplicar a regra do produto, então derivada de menos x é menos 1 vezes seno, mais menos x vezes a derivada de seno, que é cosseno, mais derivada de 40x ao cubo,
vai ficar 120x². Então, organizando essa expressão, aqui nós temos menos 2 seno x, menos seno x, menos 3 seno x. Aqui vai ficar menos x cosseno x, mais 120x². Agora, a derivada quarta, como eu disse, nós vamos representar dessa forma aqui. A derivada terceira, a gente também pode escrever, né? Y elevado, abre parêntese, 3, fecha parêntese. Né? Mas essas escritas aqui são mais comuns a gente encontrar nos livros. Então, a derivada quarta vai ficar a derivada dessa expressão. Né? Então, conservo o menos 3, derivada de seno é cosseno. Aqui vou aplicar a regra do produto. Derivada de menos x é menos 1, vezes cosseno, mais menos x vezes derivada de cosseno é menos seno, mais 240x. Então, aqui vai ficar menos 3 cosseno x menos cosseno x, menos 4 cosseno x. Aqui, menos vezes menos é mais, x seno x mais 240x. Próximo exemplo, se f de x é igual a cosseno x, calcule a derivada 4.283 dessa função f. Então, algumas funções possuem um padrão de escrita para as derivadas. É o que vai acontecer com a função cosseno x. Então, note o seguinte. A função f, né, no caso aqui a função é a função cosseno, a função é considerada a derivada zero. Né? Então, a derivada zero de f é cosseno x. A derivada primeira, derivada de cosseno, é menos seno. Derivada segunda, derivada de menos seno, é menos cosseno. Derivada terceira, conservo um menos aqui, derivada de cosseno é menos seno. Então, menos vezes menos mais. Então, aqui vai ficar que a derivada terceira é seno x. A derivada quarta, derivada de seno, é cosseno. Então, vocês estão vendo que a derivada quarta vai dar a função f. A derivada quinta vai repetir aqui com a derivada primeira. A derivada sexta vai repetir, sendo igual à derivada segunda. A derivada 7 vai repetir, sendo igual à derivada terceira, e assim em diante. Então, logo, como o resto da divisão euclidiana de 4.283 por 4 é igual a 3, então essa derivada aqui é igual a seno de x. Então, para entender melhor o que eu afirmei aqui, vamos organizar essa informação do seguinte modo. Então, a derivada zero, né, que é a função f, é a função cosseno de x. Né? Faltou um x aqui. A derivada primeira é menos seno, derivada segunda, menos cosseno, derivada terceira é seno. A derivada quarta vai ser igual à função, que é considerada a derivada zero. A derivada quinta vai repetir aqui com a derivada primeira. Derivada sexta, repetir com a derivada segunda. Derivada sétima vai repetir com a derivada terceira. E, prosseguindo, a oitava derivada vai repetir com a derivada quarta e assim em diante. Então, note que a derivada 0, derivada 4, 8, 12, 16, todas vão ser iguais a cosseno x. A derivada primeira, derivada quinta, derivada nona, derivada 13, todas vão ser igual a menos seno, e aqui o mesmo raciocínio. O que a gente tem que fazer é verificar, né, em qual posição aqui o número 4.283 vai aparecer. Né? Todos esses termos aqui, ó, o 0, 4, 8, 12, né? Se vocês olharem bem, todos esses números são múltiplos de 4, ou seja, deixam um resto zero na divisão por 4. O 1, o 5, o 9, o 13,
todos esses números deixam resto 1 na divisão por 4. O 2, o 6, o 10 e assim em diante, todos deixam resto 2. O 3, o 7, o 11, todos deixam resto 3 na divisão por 4. Então, o que a gente tem que fazer é analisar o resto da divisão desse número por 4. Nós sabemos que 4.283 dividido por 4 vai dar 1.070 e deixa resto 3. Se deixa resto 3, esse número vai aparecer nessa linha aqui, ou seja, a derivada vai ser igual ao seno de x. E com isso a gente finaliza a aula.